É possível crianças e adolescentes desenvolverem hábitos de estudo ou uma rotina que facilite o aprendizado? É o que a gente vai discutir hoje no quadro Educar Nossos Filhos. E agora, uma parceria entre os colégios maristas e a TV Com. E aqui conosco a nossa colunista de educação, a Ângela Ravazolo, e o professor Fábio Mendes, que é mestre e doutorando em filosofia. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Sara. Boa noite, Ângela. Boa noite. Boa noite também aos pais, né? Aos pais, né? E boa noite, Ângela. Sempre boa noite, muito bom boa noite. A gente conversar um pouquinho aqui. Eu estou curiosa, será que a gente consegue realmente fazer uma rotina de estudo para essa gurizada? Pois então, acho que o Fábio vai nos ajudar a entender um pouquinho hoje isso, né, Fábio? Fábio, tu vem pesquisando esse tema de métodos de estudo já há bastante tempo. Te pergunto o seguinte, é possível, como é que os pais podem de fato trabalhar com esses jovens e essas crianças que hoje são jovens assim que fazem várias coisas ao mesmo tempo, né? Eles conseguem estar estudando, ouvindo música, acessando uma rede social. Como é que a gente administra essa gurizada que tem essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas que às vezes também pode perder o foco, né? Pois é, essa é uma pergunta, na verdade, central, né? Porque a primeira coisa, na verdade, é tentar diferenciar estudo e revisão. Porque é fato que a gente é capaz de revisar uma matéria, alguma coisa que foi vista no colégio, algum assunto de interesse, enquanto a gente está conectado na internet, vendo algum programa ou conversando com alguém. Isso realmente é uma capacidade que os jovens têm acima, né, do que uma capacidade muito mais desenvolvida do que outras gerações, mas isso acaba se revelando muitas vezes a capacidade de revisar conteúdos que já sabem, ao invés de realmente aprender coisas novas enquanto fazem 1 milhão de coisas. Mas então, para aprender, eles precisam estar mais focados, mais concentrados, é isso? Pois é. Uma coisa é estudar, que é eu aprender coisas novas por conta própria, e outra coisa é revisar, que é rever aquilo que eu já sei. Essa que a gente normalmente fala, que eles fazem coisas ao mesmo tempo, inclusive estudar, a gente tem que tomar cuidado, é estudar no sentido amplo. Eles, na verdade, conseguem revisar fazendo muitas coisas. E eles vão ter realmente problemas de foco. A gente precisa ter uma atenção focada para poder ter um aprendizado diferente de alguma coisa que eu sei. Se eu tenho algum ponto da matéria que eu não aprendi em sala de aula, algum ponto novo para o vestibular ou para o Enem, eu não vou conseguir avançar nesse ponto novo com a televisão ligada, com o computador, escutando uma música, falando com meus amigos. Então, te parece importante assim que os pais e professores estimulem essa concentração mais focada num determinado ponto, quando de fato ele está trabalhando em algo ou que ele não aprendeu completamente ou que está em processo ainda, enfim, não, é importante esse foco. Não, na verdade é o seguinte, o ano passado veio uma pesquisadora, né, a Tracy Espinosa, ela veio para um congresso aqui em Porto Alegre e ela falou o seguinte, uma das maiores pesquisadoras do mundo na área de neurociências voltadas à educação. E ela disse que tem 2 coisas que são requisitos básicos para o aprendizado, que é atenção e memória, né, para aprendizados novos, né? Então, os pais realmente e os professores têm que orientar para que, se é uma matéria que eu estou tendo dificuldade em aprender, é porque eu preciso realmente estar mais concentrado, mais focado. Porque uma coisa que é importante que a gente diga é que estudar não é fácil. Estudar não é óbvio. A gente costuma dizer, tem que estudar para uma... então vai lá, estuda. Tem a tarde inteira, é só estudar. Mas quem disse que o aluno sabe estudar? Pois é, Fábio. E aí entra uma outra questão. O quanto os pais devem interferir, né? Porque, obviamente, que essa interferência, essa ajuda variam de uma faixa etária para outra. Claro. Né? Ou seja, o envolvimento que eu vou ter com uma criança de 6 anos ou de 7 anos é diferente do que o envolvimento que eu vou ter com um adolescente de 16 anos, né? Com certeza. Como é que os pais podem equacionar isso? São estratégias diferentes? Perfeito. Eu acho assim que os pais, eles precisam ter algum grau de interferência, mas eles precisam estimular a autonomia do aluno, no caso, o filho, né? Então, é claro que uma criança, ela não tem capacidade dela decidir quais são os seus horários de estudo, de avaliar se o seu ambiente de estudo está sendo adequado ou não, ou se o método de estudo está tendo algum resultado ou não. Um adolescente já consegue melhor, mas também não de forma absoluta, né? Às vezes eles dizem, entra no quarto, televisão ligada, tudo ligado, deitado na cama, filho, era para estar estudando. E eles dizem, mas eu estou estudando. Então eles fazem assim com o cobertor e tem um caderno aberto.
né? Então, os pais eles precisam realmente interferir e dizer, não, filho, assim tu não consegue atingir tua concentração. E como é que a gente faz, então, para medir esse grau de interferência? A lógica é, os pais precisam tentar entrar em um acordo sobre o estudo em relação com os filhos. Pois, tu tinha falado até inicialmente, um pouco antes de começar o programa, desse um acordo que é quase um acordo jurídico. O Fábio é também advogado. Então, ele propôs até, tem um modelo de um acordo, é isso? Sim, o que aconteceu foi o seguinte, o que acontece é que existe uma zona de tensão, uma zona de conflito em relação ao estudo. Justamente, esse momento que tinha que ser um momento de troca, acaba sendo um momento de lide, quase jurídica. Então, a gente tem que transformar essa tensão em interesses, e tentar equacionar uma solução que seja conjunta. Porque se o pai ele chegar com uma solução vinda de fora, de uma forma externa, o filho, mesmo ele concordando com aquilo, ele vai sentir, é só a mão do meu pai que está fazendo eu estudar. E ele é um chato. Né? Ele é um chato porque não deixa. Então, normalmente, eu costumo orientar que os pais, por exemplo, eles têm uma parte do acordo que eles não podem abrir mão. Por exemplo, o número de sessões de estudo por semana. Mas, quando estudar, isso é uma coisa que, de repente, os filhos podem fazer. É um espaço de escolha deles. 3 sessões de estudo. Filho, tu escolhe o momento. Se, de repente, ele não cumpre, nota que ele tem responsabilidade por isso. Então, ele está aprendendo responsabilidade através do acordo com o estudo. Tudo isso porque a coisa mais importante é desenvolver a autonomia no aprendizado. A capacidade da gente se dar regras, se disciplinar. Então, o estudo, o mais importante dele não é exatamente o resultado da escola, o resultado do Enem, ou mesmo do vestibular. O mais importante do estudo é ser ocasião para o desenvolvimento da autonomia. Fábio, tu falaste agora no Enem, né? Perfeito. E mesmo os vestibulares em geral, assim, das grandes universidades, eles priorizam mais a interpretação e menos o que a gente chamava de decoreba, né? Perfeito. Como é que os pais podem também ajudar, e, enfim, os professores também, a que o aluno fique menos preso a uma memorização simples, né? Que método de estudo e estejam mais preparados para interpretar dados, analisar propostas, conseguir fazer relações, né, entre uma disciplina e outra, enfim. Bom, na verdade, essa é uma tendência mundial, né? A gente se dá conta que no mundo que muda o tempo todo, com acesso à tecnologia, à informação, a gente precisa formar a habilidade de estudar, e não só o controle sobre conteúdos, né? A gente precisa dominar a habilidade de estudo. Então, como é que a gente faz para desenvolver essa habilidade? Eu preciso de um método de estudo que trabalhe as informações e o aluno construa uma interpretação dele desses dados. Então, eu vou dar 4 passos. Pode ser? Claro, por favor. Então, 4 passos. O primeiro passo numa sessão de estudo é realmente primeiro fazer uma leitura panorâmica do material de estudo para ficar com uma primeira compreensão geral. Muito rapidamente. Qual tema tratado, se parece difícil, se parece fácil, se criar uma expectativa sobre o estudo. Muitas páginas, poucas páginas, tem fórmulas, é matemática, não é? Depois dessa primeira leitura, o aluno, na segunda etapa, ele vai trabalhar com esse texto, marcando no texto o que parece ser mais importante. Em 2 momentos. Primeiro, ele marca com colchetes aqueles trechos maiores que geram maior atenção, que parecem ser os mais essenciais do texto. E depois dos colchetes, ele volta nesses trechos, né? Depois de fazer, ele volta nesses trechos e sublinha uma ou outra palavra-chave, só aquelas mais fundamentais. Isso vai fazer com que não tenha um texto muito sublinhado. Então, ele diretamente vai poder ler o texto, vendo que eu tenho trechos importantes com aquela palavra mais importante, aquelas palavras mais importantes. E isso faz com que a terceira etapa se realize, que é das anotações. Baseado nas palavras-chave, ele faz um registro com o próprio punho. Como se fosse um resumo, assim, por exemplo. Como se fosse um resumo. Mas eu costumo dizer o seguinte, é melhor que seja uma anotação mais livre do que um resumo. Por isso que eu não digo resumo. Pode ser um esquema, pode ser uma linha de tempo, pode conter desenhos. No caso das crianças menores, realmente pode conter desenhos mesmo. Crianças mesmo que estão aprendendo a se alfabetizar, o registro dela de algum estudo, o interesse dela pode ser na forma gráfica. Mas nesse momento ele está reorganizando essa informação que é impessoal, essa informação que é do autor, de acordo com a sua estrutura de conceitos significativos. Ela está enganchando na sua cabecinha aquelas coisas que ele estudou de uma forma relevante. É a forma que ele está criando hipóteses sobre alguns dados que ele analisou. Agora, isso é maravilhoso, né? A gente pode usar essas dicas, Angela Ravazol,
para o nosso estudo, né? Com certeza, são dicas que valem para várias faixas etárias, né? Diferentes faixas etárias, sim, na verdade. Na verdade, esse trabalho, ele é um trabalho que vem que eu costumo fazer, né, com alunos desde quinta série até os alunos universitários e ainda em preparação para concurso. E só para completar, depois das anotações, os exercícios, para ver o que foi fixado ou não. O que não foi fixado, a gente volta para o início, leitura, marcação, anotações, exercício. Assim eu formo um ciclo de estudo. Maravilha. Fábio, uma última pergunta, né? Não sei como é que nós estamos de tempo. Dá tempo para mais uma pergunta. Mas então tá. Na verdade, eu queria te perguntar assim, ó. Tu estava comentando antes também que tem feito palestra para os pais e que eles se mostram muito interessados e têm muitas dúvidas e tal. O que te parece que é hoje a maior angústia dos pais em geral, assim, em relação ao estudo ou como os filhos estudam? Acho que a maior angústia dos pais é que eles notam que esse mundo, com mudanças tão rápidas, eles estão perdendo o contato com os filhos. E eles vão deixando que os filhos façam as coisas segundo a cabeça deles. Mas em relação ao estudo, eu tenho a nota, eu tenho o trimestre. Então eles precisam entrar em contato com os filhos e dialogar. Isso que eles não conseguem. Porque o modo como eles estudaram, os conceitos sobre os estudos, não são os mesmos. E os pais não precisam ter vergonha ou medo de não saberem o que fazer. Faz parte essa angústia. E, na verdade, a gente tem que procurar soluções para isso. Entrando em acordo, orientando sobre método de estudo, escutando o que o filho tem a dizer. Maravilha. Tá certo. Muito obrigada, Imagina, Fábio. Eu que agradeço. Obrigada, Ângela. Obrigada, Fábio. Eu estava ouvindo aqui, aprendi bastante também. Vamos botar em prática com os nossos pequenos. Obrigada pela presença de vocês.